Então, o que está por trás de todo grande líder da história que liderou guerras é insegurança e medo e falta de autoconhecimento? Se um cara como Hitler... Sim. Napoleão, qualquer um desses caras. Grandes líderes, é medo e insegurança? Não necessariamente. O cara pode olhar para o lado sombrio dele e usar esse lado para o que ele acha que é nobre. Uhum. E aí tem um outro problema de você fazer um julgamento para que você vai usar esse lado. Porque essa história é interessante. A gente pode olhar isso pros super-heróis, né? Tipo assim, se você tem um filme ou uma história de um super-herói e só tem o super-herói, se o vilão não é interessante o suficiente, a história não é interessante. Uhum. Porque a gente está atraído por aquele vilão. E para você lidar com certos vilões, você tem que incorporar um pouco da sombra dele, porque essa é a arma que você tem contra ele. Uhum. Então, para você lutar com Hitler, desculpa, não vai ser você ir lá e reverenciá-lo e dar flores para ele. Eu acho que um abraço resolvia muita coisa, mas enfim. Não resolveu. Não resolveu. E então chega uma hora que você tem que estar pronto para confrontar essas pessoas que foram totalmente dominadas pela sua sombra. Uhum. E como que você vai confrontar se você não tem sombra? Então você tem que cultivar alguma sombra, mas consciente. O problema é deixar esse processo ser feito de uma forma inconsciente. Você tem que estar ativamente percebendo que cara, existe sombra aqui. Sim. E eu tô dialogando com ela e ela tá presente. E eu vi que eu usei ela de uma forma errada. Para que você tá constantemente corrigindo e calibrando o uso dela. Porque, assim, um violador, né? Um cara, um pedófilo, um agressor sexual. Ele identifica as vítimas que são mais suscetíveis a serem atacadas antes. Uhum. E ele percebe isso. E como que ele percebe? Ele identifica aquelas pessoas que têm a ausência da conexão ou do acesso dessa sombra. Porque elas são mais purificadas. E aí elas se tornam o quê? Alvos e são destruídas por aquele outro predador. Uhum. Então, em última instância, para nós todos sermos fortes e construirmos um equilíbrio de poder, onde ninguém vai tirar vantagem de ninguém, nós temos que desenvolver esse diálogo com a nossa sombra, uhum, conscientemente, porque se não for consciente, você vai virar o guarda nazista. Sim, o soldado nazista. Vai se tornar um vilão também, né? Você vai ser consumido por esse lado porque você não sabe que ele está ali. Sim. Ele vai te destruir. E as pessoas vão fazendo isso de um jeito assim. Você faz uma coisa contra mim, né? No trabalho, sei lá, o cara tira vantagem, te cutuca, te sacaneia. E você não sabe se impor, você não sabe se colocar. E aquilo vai te magoando, vai criando um ressentimento, um rancor. Isso aqui vai ficando guardado lá dentro. Você não sabe usar aquilo como uma forma de defesa, de proteção, de força, de ganhar postura. E aí uma hora você sucumbe e você implode. Uhum. Você vai lá, sai matando as pessoas na rua, você se joga, você vira um terrorista suicida, um soldado nazista. É que o ponto é que na cabeça desses caras, eles acham que estão fazendo bem. Assim, sim e não, né? Tem pessoas que elas simplesmente são levadas por aquilo. E se elas acham... Tá bom, vamos supor que todas acham que elas estão fazendo bem. Elas estão achando que estão fazendo bem porque elas não tiveram essa conversa. Uhum. Elas Sim. não têm essa clareza entre o bem e o mal, entendeu? Exato. Como é que você tem essa clareza se você tá o tempo inteiro fugindo do mal? Ou se você tá o tempo inteiro, tipo, só de um lado? O que eu tô dizendo aqui é que tem uma dança e você tem que aceitar que a outra metade, ela tá na sua vida. Uhum. Ela tá dentro de você, porque você não é perfeito, nem eu. E como que a gente se torna um ser humano mais controlável aos nossos ímpetos e instintos animalescos? Eu tenho que conversar com esse meu instinto toda hora. Eu tenho que trazer ele pra mesa. Uhum. Eu tenho que botar ele às claras Entender aqui. que ele tá ali. Né? Isso, e conversar com ele. Aí eu sei que ele existe. Aí eu falo, ó, ele veio aqui.
Mas como eu tô olhando para ele, eu tô vendo ele, eu tô interagindo com ele, eu consigo ter rédeas. Se eu não faço isso, esse processo é inconsciente. Sim. É que enxergar ele é difícil também. É muito difícil tu enxergar essa... Mas parte de uma versão de olhar a realidade como ela é e não romantizá-la. Porque assim, você fala, não, mas isso não quer dizer que a gente não possa construir. A gente até pode construir esse mundo melhor. Mas esse mundo melhor não é a eliminação de um dos lados. É o controle do lado que a gente chama de ruim. E tudo na vida tem um lado positivo e ruim. Então o ruim não é sempre só ruim. Por exemplo, guerras. A guerra no povo judeu. Ou em várias grandes nações. A guerra foi um fator de resiliência, de resistência, de se reinventar, de aprender, de dor, mas de crescimento. De fazer você levantar e ser mais forte. De fazer você ser mais unido. De fazer você ser mais precavido, mais desconfiado, mais atento. Se você está sempre numa realidade florida, mágica, você nunca está esperando que essas coisas aconteçam, mas elas vão acontecer. Porque lá fora tem um monte de predador. Então, assim, nações também são forjadas ou formadas e estruturadas por guerras, por processos de guerra. Esse processo de unificação é um processo de guerra. Eu faço uma analogia, né, com a história da independência do Brasil. Independência ou morte. Ninguém vai morrer aqui. Não vai morrer, não vai lutar. Não vai lutar, passividade. Passividade é bom porque não traz guerra. Mas a gente aceita um monte de barbárie, de absurdo. E aí, no final das contas, quando você olha bem para o Brasil, nós não somos um país pacífico. Sim. Entendeu? Só que é uma violência que ela foi canalizada para o lugar errado. Tá bom, a gente não lutou, não teve a guerra civil igual os americanos. Que ali construíram uma unidade. Então, esses processos de destruição são processos de transformação. E na economia você fala da economia destrutiva, dos negócios, startups. Você testa, né? Você cria o produto mínimo, viável ali, ele quebra, você reconstrói, você aperfeiçoa. Não dá pra gente olhar para a construção de uma sociedade, do mundo, da vida, como você pegar e sair de um lugar aqui e transformar numa mágica perfeita. Isso é uma cadeia, é uma escada. Sim. É um processo. Esse processo ele tem que ser feito com a gente olhando e aceitando a realidade. Por isso que ideologias são tão problemáticas para uma nação, para um país, para uma sociedade. Porque ele te cega. Assim, não existe só liberdade. E não existe só igualdade. Existe liberdade, existe igualdade, existe justiça. Essa é a visão da realidade. Existe luta de classes? Existe. Não existe só luta de classes. Sim. Você não escolhe a sua mulher, o seu amigo, o seu trabalho, só por quanto dinheiro vai te dar. Ninguém escolhe isso. E o que o Marx falou era que todo mundo vivia em cima disso. Qual era o fator determinante da sua vida? A luta de classes. Quanto dinheiro você tem e eu tenho. Eu vou escolher... A relação de trabalho é baseada só em quanto você ganha. A exploração do quanto você ganha. Não. Você escolhe ganhar menos porque você vai fazer o que você ama também. Como que você retirou esse elemento, entendeu? É uma visão fúnel, afunilada, restrita, pequena da realidade. Tentar resumir toda a dinâmica humana numa... Isso, é uma visão ideológica, ela é um problema, ela não te mostra a realidade. E se não te mostra a realidade, você fica num dos lados do pêndulo. Eu quero só paz, eu quero só amor. Não é real isso. Porque não vai ter só isso. Então, e do mesmo jeito que aí vem o outro e fala assim, não, é porque a liberdade do indivíduo é a liberdade. Cara, não existe só liberdade, até porque a sua liberdade depende de uma igualdade. Qual igualdade? De justiça. Se eu tiver um privilégio de status, que a justiça me trate diferente, eu sou mais livre que você. Então percebe que para você ter liberdade, a gente precisa ter algumas igualdades também. Olha que loucura. Que vai equalizar todo mundo e vai Isso, te forçar que vai equalizar a fazer no algo. tratamento. Porque senão, eu vou ser mais livre que você e você vai ser menos livre. Sim. Quando você não tem igualdade, algumas igualdades, você não vai ser livre.
E não é só isso. O que eu tô dizendo é que nós temos que tirar isso e aceitar que a realidade ela é composta de múltiplas facetas. Múltiplas facetas. Isso é muito difícil na era da comunicação, na era digital. Porque o computador é uma linguagem binária. Sim. Uhum. 0, 1. Preto, branco, dia, noite, guerra, paz. Caramba, tipo assim... primeiro que existe os dois. E quando você tá na linguagem binária, você só compra um. Dentro da política e da sociedade, que é a polarização de hoje. Depois que você tem caminhado dessa polarização para uma aproximação, porque são duas facetas da mesma moeda, e tem os graus no meio ainda aqui. Uhum. Então não é só que é binário, é dual, eu tenho que aceitar a dualidade e tem milhões de graus na transição de uma dualidade para outra. Então sempre que se tenta forçar uma visão de dinâmica humana, dá uma merda. Dá. E aí, eu te perguntei se o que levou esses grandes líderes a fazer guerra era medo e insegurança e também ideologia, tentar empacotar tudo numa visão só? Tem ideologia, tem medo e tem insegurança. Nem todos lutaram por medo. Vários lutaram por glória, por honra. Isso é uma coisa muito antiga, né? Mas isso tá aí. O Putin, quanto do Putin... A frase do Putin. A maior tragédia do século XX... A maior tragédia geopolítica do século XX foi o fim da União Soviética. O que é a leitura dele? A União Soviética deixou de existir e, cara, a gente não é mais importante. A gente não é mais grandioso, a gente não é gigante, a gente não é forte, a gente está encolhido, cercado, pequeno. A nossa honra foi tirada. Uhum. Parte do movimento é fazer a Rússia ser grande de novo. E a parte do apoio popular que ele tem vem daí. Dessa de noção, nós não seremos humilhados, nós somos uma grande potência, nós vamos mostrar, nós perdemos o nosso território, nós vamos crescer de novo o território. Mesmo aí tem muito medo e insegurança, né? Dentro da busca da honra, né? Tem medo e insegurança porque tá ligado com essa percepção de você precisa mostrar pro outro para ele não vir, para te atacar. Que é um pouco da história que eu tava falando, né? De você conectar com a sua sombra para poder impedir que a sombra do outro te faça mal. Porque como é que eu assusto? Como é que eu faço você, um predador, não me atacar? Eu tenho que mostrar minhas garras. Sim. Uhum. E da onde vem as minhas garras? Da minha sombra. Isso.